Segunda-feira, 23 de setembro de 2024, estamos dando início a mais uma edição do Jornal Gente, que você acompanha todas as manhãs pela Rádio Bandeirantes e também pela Band News TV, além da nossa transmissão pela internet, pelo aplicativo Band Play. Para você que está nos acompanhando nessa manhã, nós vamos começar falando sobre segurança pública mais uma vez. Em São Paulo, um delegado de polícia experiente foi morto no fim de semana. Ele caminhava com a esposa, que também é delegada de classe especial da Polícia de São Paulo, quando eles foram alvo de um criminoso que chegou para roubar objetos de valor e principalmente a corrente que o delegado utilizava. O delegado estava à paisana, desarmado. Ele foi para cima do criminoso e, na troca de tiros, acabou levando um tiro e morreu no local. O criminoso também foi alvejado, está preso pela polícia. A polícia está procurando os comparsas que ajudaram a cercar o casal. A delegada chamou reforço, mas não conseguiu evitar a morte do marido com o pedido de ajuda. Na hora em que a ambulância chegou, a situação do policial já era crítica. As imagens foram amplamente divulgadas e dá para ver exatamente qual foi a reação e ação de cada um nessa ocorrência que aconteceu no bairro da Lapa, bairro que fica na zona oeste da cidade de São Paulo. E o que chama a atenção, claro, nesse caso, é o currículo do criminoso. Mais uma vez nós nos deparamos com a insegurança pública e questionamentos que precisam ser realizados em relação à nossa legislação penal. Porque em agosto de 2018, esse bandido que cercou o casal, ele foi preso em flagrante em São Bernardo do Campo por receptação, lesão corporal e resistência. E ele conseguiu liberdade provisória na audiência de custódia. Em 2018, ainda em setembro, ele, um mês depois de ter sido colocado em liberdade provisória, foi preso em flagrante por roubo em São Paulo. E aí houve a conversão do flagrante em prisão preventiva. Ele respondeu o processo preso e foi condenado em maio de 2019 em regime fechado e acabou conseguindo rapidamente, no ano seguinte, a progressão de regime para o semiaberto. E, no ano seguinte, a progressão para o regime aberto. O fato é que ele tem condenações que estão aí ligadas à casa dos 7, 8 anos de prisão, se somados os crimes praticados e as condenações já impostas pela justiça. Em outubro de 2022, ele volta a ser preso em flagrante delito por porte ilegal de arma. E o flagrante foi convertido em prisão preventiva. Ele respondeu esse processo, foi condenado e conseguiu a progressão para o semiaberto em março de 2023. Em maio de 2024, agora, ele progrediu para o regime aberto novamente. Veja só como ele vai, fica um tempinho na cadeia e volta. E aí, nesse regime aberto, que na verdade deveria ser a chamada Casa do Albergado, segundo a nossa legislação penal, e não existe casa do albergado, convencionou-se colocar em prisão domiciliar quem está nesse regime prisional. E aí a pergunta: quem comete crime com violência e grave ameaça deve ter direito a progredir para o regime aberto, a voltar de uma forma tão rápida para as ruas, com condenações de 7, 8 anos de prisão? Essa é a pergunta que fica. Se esse bandido estivesse na cadeia cumprindo a pena, ele não teria ceifado a vida de um delegado experiente que tinha muitos quadros de sucesso ao longo da sua trajetória na Polícia Civil, foi policial do DEIC, que é o departamento que investiga o crime organizado, foi policial seccional de Sorocaba, uma das regiões mais importantes do interior do estado de São Paulo, e acabou perdendo a vida por um criminoso nesse quesito, da nossa violência urbana, que muito nos remete à discussão que temos nesse programa a respeito da necessidade da mudança da lei penal para efetivamente ver o cumprimento dessas sentenças. Não adianta a pena ser alta, não adianta a polícia fazer o trabalho se a justiça vai soltar. E nesse caso nós temos vários exemplos de algumas amarras constitucionais e também da legislação infraconstitucional que precisam de atenção, pelo menos serem discutidas, para que nós possamos avançar e impedir que os criminosos saiam da cadeia
de uma forma muito rápida. Nessa edição do Jornal Gente, nós vamos conversar com o secretário de Segurança Pública de São Paulo para falar sobre saída temporária de presos, porque São Paulo está batendo o recorde de presos recapturados antes do fim da saída temporária de setembro e, claro, sobre os desdobramentos desse caso e sobre a legislação penal que precisa ser debatida para que nós possamos enfrentar com seriedade a questão da insegurança pública no Brasil. A pergunta que fica é essa: o preso que comete crime é condenado por delitos que estão relacionados à violência, à grave ameaça, deve progredir para o regime aberto nessas circunstâncias, que é, na prática, a volta ao convívio em sociedade, que é deixar o estabelecimento prisional porque não existe a chamada casa do albergado e nunca existiu? Não sabemos como seria também essa modalidade, afinal de contas, o preso ficaria durante o dia todo livre e teria de voltar à noite. E veja só, esse sujeito não está preparado para voltar ao convívio em sociedade, tanto é que pegou em armas novamente e foi para cima do delegado para roubar objeto de valor em plena luz do dia, no sábado pela manhã, na cidade de São Paulo. Nós vamos para Brasília conversar com o Cláudio Humberto, que tem um destaque também na abertura do Jornal Gente de hoje. Tudo bem, Cláudio? Olá, Pedro Campos, muito bom dia a todos. Que coisa, você descreve um quadro absolutamente apavorante aqui para a sociedade brasileira. Não admira que tantos brasileiros estejam deixando o país exatamente fugindo dessa violência sem controle.